E se bastasse uma única frase, dita em voz alta por um presidente, para fazer ruir décadas de estabilidade econômica. Não uma bomba, nem um terremoto. Apenas palavras pronunciadas diante de câmeras, em uma sala de gabinete, entre sorrisos de secretários que fingem compreender as consequências. Foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã abafada em Washington, quando Donald Trump se inclinou para o microfone e disse, quase como quem joga a conversa fora, vamos fazer com o cobre o que fizemos com o aço, 50%. Sem relatório técnico, sem consulta a especialistas, sem aviso prévio ao mercado ou aos aliados. Apenas uma decisão crua, unilateral, lançada como um dado sobre o tabuleiro de uma economia inteira. Não houve preparação, nenhuma cerimônia. Só a repetição de uma lógica que já vinha sendo imposta à força. O protecionismo como arma política, as tarifas como símbolo de poder e o comércio internacional tratado como um jogo de soma zero. Ali, naquele instante, Trump não estava apenas impondo uma taxa, estava redesenhando fronteiras, testando até onde poderia ir sem causar um colapso imediato. E foi aí que ele errou o cálculo. Menos de 24 horas depois, os números começaram a gritar. A economia dos Estados Unidos perdeu, em um único dia, mais de 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Não foi uma previsão, nem uma estimativa exagerada, foi perda líquida, medida, registrada. E ela não veio de bancos em pânico ou de investidores retirando capital. Veio da matéria-prima, veio do cobre. O preço do cobre disparou 13% na Bolsa de Commodities com X, atingindo o maior valor da história, $5,95 por libra. Foi um salto seco, bruto, como uma chicotada em cadeia. E o que esse número significa, afinal? Significa que cada motor, cada cabo, cada peça que depende de cobre passou a custar mais, muito mais, e ninguém estava pronto para isso. A confusão se instalou como um vendaval invisível. As bolsas oscilaram, os setores produtivos interromperam pedidos, fabricantes de eletrônicos pediram revisão de contratos. O setor de construção ligou o alerta máximo. E o telefone de cada ministro da Indústria, da Fazenda e da Defesa no Canadá tocou ao mesmo tempo, porque o golpe não parou nos Estados Unidos. Ele acertou em cheio seu maior parceiro comercial, o Canadá, responsável por mais de 40% de todo o cobre refinado que entra em território americano. Ottawa não esperou. Em um movimento coordenado, tão rápido quanto a decisão que o provocou, congelou todos os contratos de exportação. Os navios pararam nos portos. As empresas de mineração suspenderam remessas. As planilhas foram apagadas. Nomes como Teck Resources e Hudbay Minerals travaram o fluxo. E uma mensagem contundente foi transmitida ao mundo. Não se pode confiar em um parceiro que muda as regras quando quer. Era mais do que uma resposta. Era uma ruptura. Essa não foi uma reação emocional, como alguns analistas tentaram rotular. Foi um contra-ataque. Uma escolha estratégica de um país que, ao ser tratado como fornecedor descartável, decidiu mostrar que também detém poder. E poder, nesse caso, significava a capacidade de desligar o botão de uma cadeia produtiva inteira. Significava transformar a ausência em instrumento de pressão. Nos Estados Unidos, os efeitos chegaram como ondas sucessivas. Empresas correram para garantir estoques. Corretores tentaram travar futuros. Políticos se perguntaram se havia algum plano de contingência. Não havia. Porque quando se parte do princípio de que o mundo precisa de você mais do que você precisa dele, qualquer surpresa vira crise. Mas talvez o mais assustador fosse aquilo que ninguém queria admitir. O cobre não era o último metal da lista. Trump já havia feito o mesmo com o aço, com o alumínio, com a madeira, com os carros. Agora era a vez do cobre. Quem seria o próximo? O zinco? O nióbio? O silício? Havia uma lógica por trás das escolhas?
Ou tudo se resumia a momentos de impulso, decisões motivadas por conveniência política e sede de manchetes. E enquanto a dúvida crescia, uma certeza se firmava. O preço do cobre não ia voltar. Ao menos não tão cedo, porque esse tipo de crise não se resolve com tweets, não se dissolve com coletivas improvisadas, exige diplomacia, exige reconstrução de confiança. E tudo isso estava fora do vocabulário da administração Trump naquele momento. O mais irônico de tudo é que o cobre sempre foi chamado de o metal que não aparece. Está dentro das paredes, por trás dos painéis, sob os nossos pés. É invisível para o consumidor comum, mas absolutamente essencial para que tudo funcione. E agora ele estava deixando de ser invisível. Estava se tornando o protagonista de uma narrativa que envolvia bilhões de dólares, alianças quebradas e um futuro incerto para a indústria americana. A pergunta que começou a se espalhar entre executivos, diplomatas e cidadãos atentos era simples: por que fazer isso agora? Com a economia mundial ainda se ajustando após anos de pandemia, conflitos globais e instabilidade nas cadeias logísticas, qual era o propósito de provocar uma guerra tarifária sobre um insumo tão sensível? Seria uma tentativa de fortalecer a indústria doméstica? Mas que indústria, se a capacidade de refino nos Estados Unidos não chega nem perto da demanda nacional? Nenhuma resposta veio. Apenas mais declarações genéricas, em tons nacionalistas, sobre grandeza e autossuficiência. Mas grandeza não enche armazéns, e autossuficiência não se decreta com uma caneta. Ela se constrói com planejamento, infraestrutura e confiança mútua, tudo o que começou a ruir naquele instante em que Trump decidiu mirar no cobre. Enquanto os repórteres registravam o anúncio com expressões contidas e os ministros se entreolhavam, havia no ar a sensação de que algo mais profundo havia sido tocado. Como se, ao atingir o cobre, tivesse se quebrado também um princípio, o de que certas decisões não devem ser tomadas com base em impulsos, porque seus efeitos são duradouros demais para serem revertidos. E ali começava, sem que a maioria percebesse, uma nova etapa do isolamento estratégico dos Estados Unidos. Não mais pautado por ideologias ou conflitos armados, mas por decisões econômicas que afastavam aliados e colocavam em xeque a própria estrutura de uma economia global interdependente. O cobre, portanto, deixou de ser apenas uma commodity. Tornou-se um símbolo, um marcador de até onde um país pode ir antes que a realidade o force a voltar. Mas o caminho de volta, como veremos adiante, é sempre mais caro, mais lento e muitas vezes impossível. E não demorou para que o país inteiro começasse a sentir, de forma crua e irremediável, o que significava viver sob uma política tarifária guiada mais por impulsos do que por estratégia. O cobre deixou de ser um detalhe técnico da engenharia para se tornar um dilema íntimo. De um dia para o outro, ele passou a ser o peso que dobra orçamentos familiares, a explicação para reformas que nunca terminam, o motivo pelo qual projetos são engavetados em pequenas empresas e sonhos são adiados sem data para retorno. Em Indiana, Melissa, 54 anos, proprietária de uma empresa local de manutenção elétrica, viu seu estoque de fios esmigalhar diante da nova realidade. Seu último carregamento de cabos de cobre veio com um aumento de quase 20% em apenas 2 semanas. Os clientes começaram a cancelar serviços. Uma fiação que custava $500 agora beirava os 700. E para muitas famílias da região, onde a renda média mensal mal ultrapassa $3.000, esse tipo de aumento não é reajuste, é obstáculo, é desistência. Eles não entendem, acham que é ganância minha, desabafa Melissa em um vídeo publicado nas redes sociais da própria empresa, visivelmente abalada. Mas o problema não sou eu.
O problema é que a matéria-prima subiu demais e eu não posso trabalhar no prejuízo. Ninguém pode. Nos comentários, o debate se transforma em catarse. Eletricistas, donos de ferragens, aposentados tentando reformar a casa onde criaram seus filhos, todos perplexos. Alguns desabafam, outros xingam. Outros simplesmente se calam porque não sabem mais para quem reclamar. E no meio disso, que se instala nas cidades pequenas, nos bairros esquecidos, nos porões das casas onde maridos ainda tentam montar oficinas improvisadas para gerar alguma renda, o cobre se torna símbolo de uma ferida muito maior. Uma ferida que se abre toda vez que alguém acredita que pode controlar o mundo com decretos. Que basta apertar um botão para fazer o país voltar a ser grande. Como se grandeza fosse uma ideia que se impõe com força, e não uma construção que exige escuta, paciência e reciprocidade. No Colorado, uma fábrica familiar de motores para cortadores de grama, gerida por 3 irmãos há mais de 30 anos, se viu diante de um dilema cruel: demitir parte dos funcionários ou aceitar fechar no vermelho até o fim da temporada. A escolha foi dolorosa. 10 funcionários, entre eles 2 casais, foram dispensados. Um deles, Héctor, 61 anos, trabalhava na empresa desde os 19. Não é só o cobre, é tudo que vem junto. É a instabilidade, é o medo, é saber que o que derrubou a gente foi uma canetada lá de cima, sem nem saber que a gente existe. Héctor não fala em tom agressivo. Fala como quem já entendeu que algumas decisões são feitas por pessoas que não conhecem os rostos de quem as sente na pele. E essa é talvez a tragédia dessa política tarifária. Ela não conversa com a realidade. Ela não escuta. Ela impõe. Nos bastidores do setor automobilístico, as projeções são ainda mais sombrias. O cobre é fundamental na fabricação de motores elétricos. Cada veículo consome cerca de 80 quilos do metal. Isso significa que uma simples oscilação no preço do cobre representa uma avalanche financeira para montadoras que produzem milhares de unidades por mês. Tesla, Ford, General Motors, todas começam a postergar lançamentos, a rever metas, a reescrever seus cronogramas de forma frenética. Mas isso não é só sobre CEOs ou acionistas. É sobre aquele homem de 47 anos, divorciado, que passou os últimos 2 anos economizando para comprar seu primeiro carro elétrico e agora se vê obrigado a desistir. É sobre aquela mulher de 62 anos que sonhava em instalar painéis solares no telhado, mas foi informada que o custo do projeto subiu 30% e que não há previsão de baixar. A tarifa, nesse contexto, não é uma política econômica. É uma parede, um bloqueio entre o presente e o futuro. E o mais doloroso, um bloqueio que não atinge a elite que a defendeu, mas sim o povo que foi convencido a aplaudi-la. A retórica da autossuficiência pareceu sedutora. Afinal, quem não quer depender menos dos outros? Quem não quer ver sua nação produzir o que consome? Mas essa promessa ignorou um detalhe vital. Infraestrutura leva tempo. Capacidade de refino não nasce da noite para o dia. Você não constrói fundições de cobre como se monta tendas em um comício. E sem isso, o que sobra é escassez, é custo elevado, é frustração. Os números agora falam alto. O preço do cobre no mercado interno está até 25% acima do valor praticado na Bolsa de Metais de Londres. Esse descompasso gerou um mercado paralelo, onde empresas desesperadas buscam formas de burlar regras, importar por caminhos mais caros, ou até recorrer a fornecedores de baixa qualidade, o que, ironicamente, pode comprometer a segurança de produtos vendidos em território americano. E aí está o paradoxo. Em nome da segurança nacional, criamos um ambiente mais inseguro. Em nome da soberania, nos tornamos dependentes de improvisos. Em nome do patriotismo, sacrificamos as bases técnicas que sustentavam setores inteiros da indústria.
Na prática, isso significa que o morador de Detroit que contratou uma empresa para trocar a fiação elétrica de sua casa, agora precisa pagar $400 a mais do que pagaria no ano passado. Que a aposentada do Arizona que vive com $1.300 por mês vai pensar 2 vezes antes de ligar o ar-condicionado, porque a conta de luz já subiu $50. Que o pai solteiro da Louisiana, com 2 filhos em idade escolar, terá que escolher entre comprar um novo roteador ou pagar por um mês extra de internet mais lenta. Essas são escolhas reais. São microdecisões que somem no boletim econômico, mas que moldam todos os dias o estado emocional de milhões de cidadãos. Não são apenas sobre consumo, são sobre dignidade. Para quem deseja entender a fundo como certas decisões surgem, por que são tomadas e o que se esconde nos bastidores dos líderes que as articulam, há um ponto de partida valioso: conhecer a trajetória pessoal desses protagonistas, os traços psicológicos que carregam desde a juventude, suas obsessões, seus métodos, suas contradições. Só assim podemos compreender por que Donald Trump transformou tarifas em armas, ou por que Xi Jinping construiu uma estratégia econômica baseada em paciência e controle estatal. Por isso, deixamos disponível no comentário fixado um e-book especial com as biografias dos presidentes que moldam o cenário global. Um mergulho didático e revelador sobre os homens por trás das manchetes para que possamos juntos entender o presente com mais profundidade e encarar o futuro com mais lucidez. Às vezes, a história muda não com uma guerra, mas com uma decisão logística. Nem sempre é o ruído que define um momento. Às vezes, é o som abafado de um navio que muda de rota. Foi exatamente isso que começou a acontecer quando o Canadá, antes o principal fornecedor de cobre refinado para os Estados Unidos, decidiu mudar o rumo literalmente. Os mapas de exportação foram redesenhados. Os portos de entrada foram substituídos. As fábricas que antes tinham como destino cidades americanas passaram a mirar nos cais de Yokohama, Busan e Xangai. E com isso, o que era dependência virou estratégia, o que era hábito virou recado. Mas por que isso importa tanto? Por que essa mudança aparentemente técnica tem potencial para reconfigurar o equilíbrio global? Porque não se trata apenas de um insumo. Trata-se de uma cadeia inteira de valor, de acordos comerciais, de sistemas energéticos e tecnológicos que dependem desse metal para existir. Quando o Canadá decide exportar matéria-prima para ser refinada em território asiático, está também decidindo quem vai ditar o ritmo das próximas décadas de inovação, de conectividade, de transição energética. E os Estados Unidos, que durante tanto tempo ocuparam o centro desse sistema, agora assistem ao movimento pelas margens. O que parecia uma briga bilateral virou aos poucos um rearranjo mais profundo. Um gesto canadense se transformou em oportunidade para países asiáticos. Empresas japonesas e sul-coreanas assinaram novos contratos de fornecimento. Investidores chineses passaram a mirar nas minas da Colômbia Britânica com olhos mais atentos. E do outro lado do oceano, enquanto isso, os Estados Unidos começaram a sofrer de algo que jamais imaginaram: irrelevância. Não foi apenas o fornecimento que se rompeu. Foi o privilégio de participar das decisões. Quando você perde o status de principal cliente, perde também o poder de negociar prazos, preços, preferências. Perde a primazia na fila. E essa fila, no caso do cobre, está crescendo porque o mundo inteiro está migrando para tecnologias que demandam mais desse recurso. Painéis solares, baterias de lítio, turbinas eólicas, data centers, redes 5G, veículos elétricos. Cada nova tendência acelera a disputa pelo que antes era considerado apenas mais um metal entre tantos.
O governo canadense não escondeu o que estava fazendo. Em discursos oficiais, ministros falaram abertamente sobre a necessidade de blindar a economia contra a imprevisibilidade externa. E para isso, apresentaram um plano robusto de 1,8 bilhão canadenses, voltado para ampliar a capacidade de exportação além da América do Norte. Terminais ferroviários foram anunciados. Novos galpões alfandegários começaram a ser erguidos. Hubs logísticos começaram a operar com foco exclusivo em mercados asiáticos. A movimentação foi tão rápida que, em menos de 2 meses, rotas que antes levavam cobre refinado para Detroit passaram a abastecer fábricas em Osaka. E enquanto isso acontecia lá fora, dentro dos Estados Unidos, a pergunta nos bastidores era: e agora? Será que alguém em Washington realmente achou que o Canadá apenas engoliria calado a tarifa de 50%? Que o maior parceiro comercial simplesmente esperaria um novo ciclo político para restabelecer acordos? Que as pontes que sustentam uma aliança econômica de décadas resistiriam à corrosão da desconfiança? O que talvez ainda não tenha sido compreendido é que o gesto do Canadá não foi reação, foi ruptura. Uma ruptura calculada e profundamente racional. E ela só foi possível porque o Canadá já vinha observando há anos os sinais de que o protecionismo americano não era uma exceção, mas uma nova norma. E o que isso significa na prática? Significa que as empresas canadenses não estão mais precificando seus produtos com base no mercado americano. Significa que contratos futuros são agora atrelados a variações de câmbio asiático e não ao dólar norte-americano. Significa que o modelo de negócios, que por décadas girou em torno da vizinhança do Sul, agora mira o outro lado do mundo. E isso, embora não cause barulho, causa terremoto. O mais curioso é que muitas pequenas empresas nos Estados Unidos ainda não se deram conta da profundidade dessa mudança. Ainda acreditam que os preços vão estabilizar, que os fornecedores vão voltar, que os estoques vão se recompor. Mas a verdade é outra. O Canadá já escolheu um novo caminho. E não há estrada de volta para quem decidiu se tornar protagonista global. Em Calgary, uma nova planta de beneficiamento de cobre foi inaugurada com capital estrangeiro oriundo de consórcios japoneses e coreanos. Em Toronto, os painéis de negociação da Bolsa exibem nomes de fundos chineses com participação direta em empresas antes restritas ao mercado norte-americano. Nas ruas de Vancouver, outdoors anunciam: o futuro é asiático e começa aqui. Pode parecer exagero, mas é só o reflexo de uma realidade que está se impondo com mais velocidade do que os Estados Unidos conseguem acompanhar. E diante disso, outra pergunta se impõe: quem vai pagar o preço dessa desconexão? O consumidor americano, o trabalhador da indústria, o empreendedor que agora precisa importar cobre de lugares mais distantes, com custos mais altos e prazos mais longos? Ou será que todos pagarão, em diferentes graus, pela mesma negligência estratégica? A tarifa de 50% não destruiu apenas contratos. Ela dissolveu uma confiança construída ao longo de gerações. E confiança, ao contrário de contratos, não se reconstrói com canetadas. Ela exige tempo, clareza, respeito, e nada disso está presente hoje na relação entre Estados Unidos e Canadá. Mais do que isso, essa crise expôs uma fragilidade estrutural. Mostrou que os Estados Unidos não estão preparados para perder sua posição de comprador preferencial, que não possuem planos sólidos para substituir rapidamente seus fornecedores, que ainda tratam seus aliados como se fossem extensões de si mesmos, quando, na verdade, cada país tem seus próprios interesses, seus próprios limites, sua própria visão de futuro. A cena que se desenha agora é complexa. De um lado, um Canadá que aposta em uma inserção global mais ambiciosa, diversificada e resiliente.
Do outro, um Estados Unidos que tenta reagir com discursos, enquanto observa sua centralidade se esvair nas estatísticas de importação e exportação. E no meio desse cabo de guerra estão as pessoas, as empresas familiares, os operários, os consumidores, todos tentando se adaptar a uma realidade que muda rápido demais e sem qualquer aviso. E se essa reflexão te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas ideias nos comentários. Porque só com consciência crítica, informação sólida e diálogo aberto é que conseguiremos atravessar as transformações que estão diante de nós. Na cidade de Dayton, um gerente de produção chamado Russell olhava para as prateleiras vazias da antiga linha de montagem, onde motores industriais eram montados há quase 40 anos. Ele tinha 57 anos, 3 filhos criados ali. E agora, uma dúvida que ninguém conseguia responder. Como você reorganiza uma vida construída em torno de algo que não existe mais? Não era uma pergunta metafórica. Era sobre parafusos, soldas, tubos, bobinas, condutores. Era sobre dias úteis, sobre sentido. Nos corredores corporativos, o assunto já não era mais tarifa, era fuga, fuga de contratos, fuga de responsabilidades, fuga da realidade. Grandes fornecedoras de equipamentos, construtoras e empresas elétricas começaram a revisar suas plantas, cancelaram compras, congelaram planos de expansão. Algumas, discretamente, começaram a transferir centros operacionais para fora dos Estados Unidos, não por ideologia, mas por cálculo. Porque ali, dentro do país, o cobre deixou de ser uma base confiável para ser uma ameaça constante. Mas e se o problema não fosse apenas a ausência do metal? E se o problema maior fosse a quebra de confiança que o cobre simbolizou? A certeza, antes inquestionável, de que os recursos viriam, de que os preços fariam sentido, de que havia alguma coerência entre o discurso público e a realidade industrial. Quando esse elo se rompe, o que resta? Resta improviso. Restam decisões desesperadas. Em Nova Jersey, um hospital regional precisou atrasar a instalação de geradores de emergência porque os fios fornecidos chegaram com 30 dias de atraso e 22% mais caros. Em Portland, uma escola estadual arquivou o projeto de climatização de todas as salas de aula, alegando que a rede elétrica local não suportaria o acréscimo de carga sem uma reestruturação que agora custaria quase o dobro do previsto. E o cidadão comum, aquele que não sabe exatamente onde o cobre entra na equação, mas sente que tudo está mais caro, mais instável, mais estranho como fica, será que ele percebe que, por trás da luz que oscila, da obra que atrasa, da máquina que não é entregue, existe um fio rompido? Um fio que conectava fornecedores a distribuidores, empresas a governos, decisões políticas a consequências reais? Em Chicago, um técnico em refrigeração chamado Luiz, 62 anos, contou que perdeu 4 clientes em uma semana porque não conseguiu orçar os materiais com clareza. Eles acham que é enrolação minha. Mas o que eu vou fazer se a tabela muda a cada 3 dias? A frustração não é só financeira, é existencial. É como se a ordem natural das coisas estivesse em colapso e ninguém soubesse consertar. Nos fundos de uma oficina em Phoenix, outra história se desenha. Clara, 51 anos, dona de um pequeno ateliê de luminárias artesanais, passou as últimas semanas refazendo seu catálogo. O motivo? A base de seus modelos teve seu preço multiplicado por quase 2. E o fornecedor agora exige pagamento antecipado e mínimo de 500 unidades. Ela tentou negociar, tentou encontrar substitutos, mas nenhuma das alternativas entrega o mesmo resultado. A luz muda, a cor muda, o toque muda. Não é só um fio, é o que dá identidade à peça. Essa fala revela algo que muitos ignoram.
Não existe substituto simples para aquilo que carrega camadas invisíveis de memória, técnica, prática e afeto. O cobre não é só condutor de energia, é condutor de projetos de vida, de pequenas vocações, de trajetórias profissionais que foram construídas em torno de sua presença constante, e agora sua ausência não gera apenas atraso, gera desorientação. Quantos lares estão esperando por uma reforma elétrica que não vem? Quantos consultórios ainda operam com equipamentos defasados porque a substituição envolve peças que triplicaram de valor? Quantos projetos públicos estão parados porque os editais foram feitos com valores de um mundo que já não existe mais? A resposta está nos olhos de quem espera. Está nos telefonemas que não são retornados, nos e-mails cheios de desculpas, na burocracia que se arrasta, tentando esconder que o problema não é de execução, é de origem. Porque quando uma decisão política altera a natureza do fornecimento, ela não atinge apenas quem trabalha com importação. Ela se infiltra em cada camada da cadeia produtiva. Ela muda orçamentos escolares. Ela mexe com cronogramas hospitalares. Ela atravessa vidas. O que está acontecendo agora não é só uma crise de abastecimento. É uma redefinição das possibilidades. E o mais cruel é que ela acontece lentamente, sem espetáculo. Não há manchetes gritantes, nem protestos nas ruas. Será que alguém em posição de poder parou para escutar? Talvez não, porque o discurso oficial continua ancorado em slogans, em jargões sobre grandeza, independência, soberania. Mas ninguém explica como se constrói independência sem matéria-prima, como se promove soberania sobre uma base industrial desmontada. Como se garante grandeza em um país que perde, dia após dia, os fios que ligavam suas promessas à sua prática. O mais irônico é que, enquanto os Estados Unidos enfrentam essa paralisação, outros países avançam. E avançam porque aprenderam a não centralizar, a não depender, a não ameaçar parceiros em nome de bravatas eleitorais. Eles entenderam que a confiança mútua é o único ativo que não se compra no mercado e o mais caro de reconstruir quando é perdido. O cenário que se forma, então, é de divergência. De um lado, um país tentando sustentar uma retórica que já não convence nem seus aliados mais próximos. Do outro, uma população que começa a perceber que as promessas feitas há 5 anos não se realizaram e que, pior ainda, podem ter custado o que havia de mais estável. Em Minnesota, a Cooper Transmission, uma empresa especializada na manutenção de subestações elétricas rurais, enfrentou um dilema sem precedentes. Pela primeira vez em 27 anos, o custo dos condutores de cobre, usados para substituir transformadores defeituosos, ultrapassou o valor total do contrato firmado com o governo estadual. Resultado, a empresa entregou o serviço no prejuízo. Os donos, um casal de irmãos que herdou o negócio do pai, optaram por cumprir o acordo em respeito à comunidade. Mas avisaram: nunca mais assinarão um contrato público sem cláusula de reajuste mensal. E se isso significar perder todos os contratos, que seja. Essa não é uma história isolada. É uma linha que corre por todos os estados. Uma empresa que cancela fornecimento. Um técnico que se recusa a fazer orçamento. Uma prefeitura que desiste de modernizar a iluminação pública porque o cobre agora é um item de luxo. Aos poucos, o que parecia garantido se torna frágil. O que era rotina vira exceção. Mas o que mais impressiona não são os números. É a indiferença das autoridades. Como se o país estivesse anestesiado demais para reconhecer que sua infraestrutura básica está se deteriorando por dentro, não por falta de tecnologia, mas por excesso de decisões ruins. Em Las Vegas, uma história curiosa revelou como essa crise pode afetar até mesmo aquilo que parecia protegido pela ostentação. O luxuoso hotel Red Mirage anunciou o fechamento temporário de um dos seus cassinos temáticos.
O motivo oficial? Reformas técnicas. Mas documentos internos vazados por um ex-funcionário mostram que o sistema de resfriamento central falhou por conta de um componente importado que não pôde ser substituído a tempo. O fornecedor, sediado na Carolina do Norte, suspendeu entregas após o preço do cobre interno ultrapassar 40% do valor do produto final. Simplesmente não havia mais como produzir e vender sem prejuízo. E se até os cassinos de Las Vegas começam a recuar, o que isso diz sobre as escolas públicas do Arkansas? Ou sobre os postos de saúde do Novo México? Ou sobre os centros comunitários da Geórgia? A resposta está nas entrelinhas, nos microgestos, na decisão de manter uma sala sem ar-condicionado, na troca de um cabo de cobre por um de alumínio inferior, na entrega de equipamentos que não passam no controle de qualidade, mas que são aceitos mesmo assim, porque é isso ou nada. É nesse cenário que surge uma consequência ainda mais invisível, mas não menos devastadora: a corrosão da confiança institucional. Quando uma população começa a perceber que a qualidade dos serviços públicos piora, mas não entende por quê, ela procura culpados. E raramente são os verdadeiros. O técnico da manutenção vira vilão. O diretor da escola é acusado de má gestão. A prefeitura é taxada de incompetente, mas ninguém olha para cima. Ninguém vê que a raiz do problema está numa decisão tomada há meses, a milhares de quilômetros, por alguém que jamais sentirá o impacto direto do que assinou. E aí entra a parte mais cruel. Porque enquanto o setor público entra em ruínas, o setor privado começa a se reorganizar, não para resolver, mas para sobreviver. Grandes empresas americanas estão fazendo o que sempre fazem em tempos de incerteza, procurando alternativas no exterior. Só que desta vez, não estão apenas comprando de outros países, estão saindo de vez. A Arcus Tech, fornecedora de soluções para telecomunicações e infraestrutura digital, anunciou a transferência de sua divisão de componentes eletrônicos para Taiwan. A justificativa? Inviabilidade de produção nos Estados Unidos após a nova tarifa. Em uma nota breve, o CEO da empresa foi direto: nossa missão é entregar soluções viáveis, não sustentar ideologias econômicas. Você pode concordar ou discordar do tom, mas ele revela algo fundamental. As empresas estão abandonando o discurso patriótico, e isso tem peso, porque sem elas a indústria não se recupera. Sem elas, o país perde não só emprego, perde know-how, capacidade de adaptação, experiência acumulada. E se você acha que isso é exagero, considere este dado. Desde o início do segundo semestre de 2025, mais de 120 empresas de médio e grande porte iniciaram o processo de relocação parcial ou total de suas fábricas fora dos Estados Unidos. Destas, 39 já operam com fornecedores asiáticos, 27 abriram filiais em países da América Latina e 13 fecharam suas portas por completo. Essas decisões não aparecem nos discursos oficiais. Não são celebradas em eventos públicos, mas elas estão acontecendo. E elas traçam o mapa de um país que está sendo redesenhado não por invasões, mas por desistências. Você sente isso? Esse esvaziamento lento? Essa migração do possível para o improvável? Esse afastamento de tudo o que era previsível, funcional, estável? Na cidade de Wichita, no Kansas, um homem chamado Barry, com 63 anos e um histórico de 35 anos como técnico em radiologia, viveu recentemente o que ele descreveu como o momento mais humilhante da sua carreira. O hospital onde trabalhava encomendou 2 novos aparelhos de tomografia, indispensáveis para substituir modelos obsoletos que já não atendiam mais aos padrões da indústria médica. Mas os equipamentos chegaram incompletos. Faltavam componentes internos minúsculos, condutores de cobre,
específicos, calibrados para suportar variações de energia em alta frequência. A empresa fornecedora, pressionada por custos e prazos, entregou o pedido a si mesmo com uma carta explicando que a remessa dos condutores seria feita em breve, mas sem previsão. Barry teve que improvisar. Remontou peças antigas, ajustou manualmente circuitos, fez o que pôde para que a máquina funcionasse, sabendo que qualquer falha colocaria pacientes em risco. E quando conseguiu, após dias virando noites no laboratório técnico, ouviu da administração que os investimentos em novos equipamentos estavam suspensos por tempo indeterminado. Não houve aplauso, não houve reconhecimento, apenas a sensação de que, de alguma forma, tudo aquilo estava se tornando normal. Mas desde quando precariedade é normal? Desde quando o improviso virou sistema? O cobre, agora escasso, caro e instável, virou desculpa para decisões covardes. Cortes disfarçados de reorganização, demissões anunciadas como realocação de talentos, congelamentos de orçamento que, por trás de palavras suaves, escondem uma verdade brutal. Os Estados Unidos estão perdendo sua capacidade de operar com dignidade. E não se trata apenas de hospitais. Em Salt Lake City, a Companhia Municipal de Transporte comunicou à população que a modernização da frota de ônibus elétricos, programada para ser finalizada até o final de 2025, foi postergada indefinidamente. Os veículos importados da Alemanha chegaram, mas ficaram semanas presos em armazéns porque os sistemas de recarga não podiam ser instalados. Faltava cobre. E os fornecedores nacionais exigiam valores impraticáveis, além de prazos que dobraram em menos de 30 dias. A cidade, que havia prometido reduzir emissões e modernizar sua mobilidade urbana, voltou a operar com ônibus movidos a diesel em várias rotas. E quem pagou o preço? Os moradores dos bairros mais pobres. Aqueles que vivem longe do centro e dependem do transporte público para trabalhar, para estudar, para viver. Você já sentiu vergonha de uma promessa que não foi sua, mas que te envergonha mesmo assim? Porque é isso que muitos prefeitos e governadores estão sentindo. Não foram eles que impuseram a tarifa, mas agora são obrigados a explicar, dia após dia, por que escolas não têm ar-condicionado, por que as estradas estão mal sinalizadas, por que as obras pararam. E não existe explicação simples quando o nó foi dado em Washington, mas o estrangulamento acontece no seu próprio quintal. Enquanto isso, os que defendem a tarifa repetem frases decoradas sobre independência industrial. Mas onde está essa independência quando os cabos não chegam? Quando o relógio do semáforo pisca em amarelo por falta de manutenção? Quando os painéis solares instalados em áreas rurais ficam desligados por semanas, esperando a peça que não vem? Na Califórnia, uma comunidade de imigrantes do Vale de San Joaquim investiu em um projeto cooperativo de energia solar para alimentar suas residências com baixo custo. Um gesto coletivo de esperança, de autonomia, de reconstrução. Tudo foi feito com recursos locais, mas os inversores, aqueles equipamentos que transformam a energia captada em energia utilizável, chegaram sem componentes de cobre retidos por questões alfandegárias agravadas pela tarifa. O resultado? As placas estão lá, refletindo o sol, mas não alimentam nada. Quantas iniciativas sustentáveis, criadas com esforço comunitário, estão morrendo no berço porque alguém decidiu travar a economia achando que isso seria sinal de força? E mais, porque ninguém assume que esse gesto de força virou fraqueza, que a tentativa de erguer muros tarifários não protegeu ninguém, mas expôs todo um país às consequências da própria rigidez. Em Detroit, um antigo engenheiro aposentado chamado Leonard decidiu voltar ao trabalho informal. Não por necessidade financeira,
mas porque não conseguia ver seus ex-colegas desistindo de projetos por falta de recursos. Aos 71 anos, passou a oferecer consultoria gratuita para pequenas oficinas mecânicas, ajudando a adaptar peças antigas para sistemas modernos. Ele se descreve como um ponteiro de relógio empurrando o tempo com os dedos. E disse algo difícil de esquecer. Nós já vimos o país quebrar por orgulho uma vez. Será que vamos repetir tudo outra vez, só porque alguém acha bonito bater no peito? Leonard estava se referindo aos anos 30, à Grande Depressão, ao protecionismo desastroso que isolou os Estados Unidos e agravou uma crise que já era imensa. Mas agora, a crise não é financeira, é de propósito, é de coordenação. É a ausência de um plano que conecte intenção e consequência. Mas e agora? Agora é o momento em que algo precisa mudar. E não estamos falando apenas de política, estamos falando de consciência. Porque nenhuma política econômica sobrevive por si só. Ela depende de pessoas que a sustentem, de empresas que a aceitem, de cidadãos que a tolerem. E o que estamos começando a ver é o fim dessa tolerância silenciosa. Nos últimos meses, multiplicaram-se as iniciativas regionais que tentam escapar da asfixia. Cooperativas, associações, redes de abastecimento direto entre produtores e consumidores. Pequenas soluções para grandes vazios. Não porque acreditam que darão conta de tudo, mas porque entenderam que esperar já não é uma opção. O verdadeiro ponto de virada talvez esteja aí. Não no fim da tarifa, não em uma nova eleição, mas na quebra desse ciclo de passividade. No momento em que pessoas comuns param de perguntar quando vai melhorar e começam a agir, começam a redesenhar as próprias redes, a repensar o consumo, a criar alternativas onde antes só havia escassez. Isso não é um final feliz, mas é um começo honesto e, sobretudo, real. É aqui que encerramos este vídeo, não com a ilusão de que tudo se resolverá logo, mas com a certeza de que precisamos entender mais profundamente o que nos trouxe até aqui. E para isso, conhecer quem tomou essas decisões não é curiosidade, é obrigação histórica. Líderes como Donald Trump e Xi Jinping não surgem do nada. Suas ações não são acidentes. São frutos de trajetórias, ambições, traumas e estratégias construídas desde a juventude. Compreender o que moldou suas personalidades, o que impulsionou suas escolhas e o que mantém suas ideias em pé, mesmo diante de crises, é essencial para qualquer um que deseje compreender o presente e, principalmente, antever o que está por vir. Por isso, deixamos disponível no comentário fixado um e-book exclusivo com as biografias desses e de outros líderes que movimentam o destino de nações inteiras. Um mergulho direto nos bastidores do poder, onde decisões como essa tarifa nascem, se moldam e ganham força. Se você chegou até aqui, é porque tem sede de entender. Então mergulhe. Porque esse conhecimento não é só revelador, é transformador. E se este conteúdo te tocou, te revoltou, te esclareceu ou até te deixou inquieto, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário, conte sua história. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que, assim como você, sentem que há algo fora do lugar. E mais do que isso, que se recusam a fingir que está tudo bem. Obrigado de coração por estar aqui, por ouvir com atenção, por pensar junto. Essa comunidade é feita de gente que não se contenta com a superfície. E é com você que seguimos. Até o próximo vídeo, com mais verdades, mais perguntas e mais coragem para enfrentar o que precisa ser dito.